viver feliz, opá. Tu és o meu amor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Baba de Camelo. E hoje vamos variar sobre algumas notícias e conhecimentos sobre o que vier à rede. É peixe. Mais ou menos isso. Fixe. É o que nós E gostamos. preparem-se E também vocês que este é também. o podcast mais curto do mundo. Mais Porque apesar do nosso trabalho ser um podcast, os vídeos vão passar a ser mais pequeninos. Sim, É pequeno, mas é bom. mas são... Tem... Sumo. Tem sumo. Sumo. Tem sumo. Jussa. No Tem. teu caso tem leite, mas No teu nosso não tem, podcast- queres ver? não, no meu eu tenho a dobrar. Pois. Para além do meu é o apelido. Eu estava a pensar, porque é que não é o meu também? Penso que estou Ai, a que engraçado, lá em casa somos todos leites. Foda-se, isto é Só merda estou a de querer pena. leite. É leite para todos. Raul, pois é, tens razão. Raul? Quem é o Raul? Uca, peço desculpa. Sim. Mas para as pessoas compreenderem o que é que se vai passar aqui, o nosso podcast, se lhe podemos chamar assim, vai ser quase como aqueles livros para crianças ou aquelas sebentas universitárias. Normalmente esses textos são textos escritos para burros. O nosso podcast vai ser É feito por... é feito por burros para burros. Ok. Não. Eles lá em casa são todos muito inteligentes. Se eu tivesse o Google à mão também era. Ou o ChatGPT. Quem é esse gajo? Esse gajo, o ChatGPT, pá, é um gajo muito inteligente, um conhecimento profundo sobre tudo e mais alguma coisa, exceto quando tu lhe dizes, tenha certeza, mesmo que ele esteja correto, ele diz, pá, peço desculpa, realmente tem razão, não disse o correto. Isso é verdade mesmo? É, tu escreves qualquer coisa no ChatGPT, ele dá-te a resposta correta, tu dizes, tenha certeza? Ou tens a certeza? E ele, não, desculpe, realmente tem razão. É muito humilde. É muito humilde. Exatamente. É só para Humilde não entrar em demais. discussão. É isso, para não entrar em discussão. Exato. Claro. Acho muito bem. É tipo eu também sou assim. Olha, ele é que está certo. O ChatGPT é que leva mesmo a sério aquilo. Opá, eu aos burros digo sempre que sim. Não convém dizer não a um energúmeno. Ora, nem mais. Oh, pois, é perigoso. E por falar em energúmenos, vamos falar de coisas básicas sobre, portanto, o espaço. Não, antes do espaço, Cosmologia. A física, eu não é? queria dar aqui um espaço a uma notícia. Não mistures palavras, dá um hiato. Ou um interregno Eu temporal. pensava assim. que era um hiato, Exato. mas assim daqueles grandes de milhões e que acho que era o Bali Azevedo, não. tinha um hiato assim na É. Albufeira. Quero ter um desses. É. E depois esse tipo de pessoas passam um hiato de tempo na cadeia também. Ele, por acaso, acho que não passou. Sorte. Era Mas só quem tem créditos. dinheiro não vai lá. Eu ouvi falar em qualquer coisa sobre a quarta dimensão. É verdade. O Pedro? que é isso? Querem que eu vos diga? Sim. Não vos sei Se dizer, souberes. mas é Ah. assim, segundo um vídeo que eu vi no YouTube, tem a ver com a maneira como nós conseguimos percepcionar o mundo. Ui. Nós, como sabemos, só conseguimos percepcionar as coisas em 3D, né? Mas diz-se que é possível ver as coisas em 4D, ou melhor, nós não conseguimos vê-las, mas talvez tipo seres superiores a nós, como os aliens, consigam. Portanto, o João. Sim, o Jorge consegue, mas é por causa dos Não óculos. consigo. Pois. Claro. É 2 vezes aquilo que consigo ver. Ele Vejo 2 Exato. vezes 2 dimensões. é tipo super-homem. Que não deixa de É. ser, não é? Mas a capa não dá muito jeito quando eu vou à casa de banho. Já viste a trabalheira? Eu outra coisa que gostava me dá de muito fazer jeito- pergunta: porquê é que tu pôs as cuecas por cima das calças? Era isso que eu ia dizer. É do sono. Porque eu visto-me de manhã mal acordo. Mas faço sempre ao contrário. Tu vais criar uma moda ainda. É. Bom, Mas Pedro, essa história
da quarta dimensão, isso o que é que te traz? O que é que tu consegues ter nessa dimensão que não é visível a olho nu? A pergunta é, em que é que se traduz essa quarta dimensão? Sim. Qual é esse Traduz-se extra para além daquilo que nós conseguimos ver? é a percepção, ou seja, segundo o que o rapaz disse e eu consegui entender, nós conseguiríamos ver através de nós próprios. Ia ser quase tipo uma espécie de raio-x. Tu para além de veres a profundidade e a distância das coisas, ias conseguir ver por dentro das coisas também. O que está dentro de uma porta, por exemplo, o que está dentro de uma parede. Isso não queres ir não estás a entrar no campo espiritual, pois não? Não. E é mesmo como se fosse, imagina. É quase como se fosse a jogar Sims. Sim. Tu de cima consegues ver os compartimentos. Exato. O Sims é uma espécie de 3D, mas em 2D. Resumidamente, isso traduzido com vocabulário de computadores, diz-se que nós temos um bug. Que vês as paredes e não sei o que, não é? É tipo um bug, mas... Isso é quase como se fosse um third person shooter. Sim. Como quase quem joga Fortnite consegue ver o próprio bonequinho e as merdas que estão à frente do bonequinho. Sim, e quando chegas a ver uma parede, tu consegues ver o que está dentro, Por dentro dessa por parede. dentro dessa parede. Mas isso existe mesmo ou foi só o gajo do Não. YouTube que mandou aí? E ele diz que nós não conseguimos ver e no nosso mundo não somos capazes de ver. Mas isso existe. Essa quarta dimensão existe porque a matemática explica que isso existe. Sim, existe, porque eu desenhei em AutoCAD, por exemplo, e desenho em outros programas, outros softwares, e isso, sim, eu consigo lá ver isso. Que eu desenho o modelo de umas colunas de som e depois consigo ver o interior e o exterior, mas isso não se traduz para nós, físicos. Não, a questão é que esse 4D possível, eu não estou a ver a possibilidade de eu aplicar à vida real. No mundo digital, nesse AutoCAD e esses programas, sim, porque nós já vimos que isso existe. Agora, na vida real, eu não estou a perceber como é que ele... Mas ele diz que nós não conseguimos nem sequer ter a ideia. Porque nós, como nunca vimos isso, nós não conseguimos sequer percepcionar ou pensar como é que isso seria. Já percebi. É quase... percebi, mas não consigo... Exato, é como se tu visses pensar tipo em Deus. Se calhar é uma coisa tão complexa que nós não conseguimos entendê-lo. Ora, aí está. Ou se calhar é tão básico, mas nós nem capacidade para essa merda temos. Sim. Sim, porque há coisas que no futuro tu vais olhar para trás e vais dizer foi tão difícil chegarem aqui que era a dedução lógica para chegarmos aqui e eles precisaram de tanto tempo para chegar até aqui, seja do que for, não é? Isso é a base da filosofia. Tudo é difícil até se chegar à solução. Quando se chega à solução diz, afinal esta merda era isto que estava mesmo à frente dos meus olhos. É basicamente o que acontece com e foi-se uma palavra. Exato. Deixa lá, tu depois metes uma legenda no que querias dizer. Sim. E opas. A nossa muleta. Mas pronto. Mas falaste nos aliens. Há uma coisa que me fascina. Mas eu sempre, já quando andava no segundo ciclo, eu fazia trabalhos por iniciativa própria, assim, livre e espontânea vontade, em física-química, trabalhos sobre o espaço. Opá, eu adorava aquilo. Porque eu já quando vejo aquelas imagens em que já começas a ver a circunferência da Terra, Sim. é que nem é preciso ver de cima. É quando começas a ver a curvatura, eu fico logo fascinado com aquilo, porque é tudo escuro e depois tem ali a Terra e tu sabes, foda-se, o espaço é uma merda mesmo, existe mesmo isto. E queres sempre explorar mais. E
nós às vezes falamos em medidas como se fossem grandes medidas, imagina aí uma caralhada de quilómetros. Sim. E tu depois dizes a um gajo que estuda essas merdas, um engenheiro aeroespacial, qualquer coisa, e ele diz: tá pá, quilómetros. Sabes quanto é que é um ano-luz? E é que um ano-luz, falando assim nas estradas espaciais, Tens que chamar um táxi. é aqui ao lado. Para É, um fazer táxi. isso. Um táxi não, é uma trotinete elétrica da Câmara. Ah, É daqui ali. Pá, isso a mim deixou-me. E eu no outro dia eu tinha comentado convosco, mas os nossos espectadores não sabem, eu vou dizer. Eu vejo um gajo que deve trabalhar com isso, só pode, em vários podcasts brasileiros, e eu fico, a maneira como ele fala chama-me a atenção. E ele disse-nos que o universo, segundo a teoria do Big Bang, nasceu há 12,5 bilhões de anos. Eu tinha dito mais, mas tinha feito logo o reparo que podia estar a dizer um número errado. Mas é 12,5 bilhões de anos. De anos atrás. Sim. Pronto. A galáxia. Anos à Não, frente era porque- difícil. está sempre à Não, frente. de anos atrás. Porque podem estar a confundir com os anos-luz, mas que vai dar ao mesmo. A galáxia Não. mais longínqua que nós conhecemos. Não, anos-luz é Não. uma distância. Anos-luz Anos- é uma distância. anos É outra. quantos quilómetros é que percorre a luz durante um ano. Sim, mas estamos a falar Sim. que a criação do universo foi há 12 Foi há 12,5 milhões, mil bilhões. milhões Mil de milhões. anos. Mas isso do ano-luz, se tu vires um objeto a uma distância de um ano-luz, Sim. a luz que estás a receber aí é a imagem de há um ano atrás. Estás a perceber? Sim. Exato. E esse gajo explicou isso mesmo. Se nós estivermos a uma distância de 65 milhões de anos-luz e olharmos para a Terra, vemos a Terra com dinossauros. Isso aí deixou-me, como diria o outro, absbilicofactum, em latim. Sim. E o universo nasceu há 12,5 mil milhões de anos e a galáxia mais longínqua que o ser humano conhece fica a 12 mil milhões de anos-luz. Portanto, nós só estamos a 500 milhões de anos de saber qual foi o início do universo e se calhar o que é que existia antes. Isso é muito fixe. Pronto. Eu gosto muito de coisas sobre o espaço. Mas ao mesmo tempo, tu também não sentes que, por mais que a gente estude, nunca vamos, pelo menos nós na nossa vida, nunca vamos conseguir saber? Não é um pouco frustrante essa ideia? De saberes que nunca vamos ter certezas de nada, nem vamos ter tempo para conhecer o espaço como ela é, porque ela é tão grande? O tempo, a mim, é uma coisa que me deixa desiludido e triste ao mesmo tempo, porque eu gostava mesmo de ter tempo para ter essas certezas todas. Mas que vamos conseguir ter uma resposta, eu posso já não estar cá, mas o ser humano acho que vai conseguir ter a resposta para o que quer. Tu, Ruka, tu, gostas do Ruka? espaço? Gosto. Mas Pronto. Foi isto, obrigado. não menosprezando o espaço, não menosprezando o gosto pelo mesmo, eu só tenho uma coisa contra. É o facto de estarmos a investir tempo, dinheiro, mão de obra, dinheiro e mão de obra. Não sei se já disse tempo também. Mas na exploração do espaço, quando não conhecemos o que temos aqui nesta esfera. Esse é que é o Um problema. bom ponto. Isso é outro ponto que eu queria chegar. Nós somos capazes de saber mais sobre o que é que há no espaço do que o que é que há no fundo do mar. fundo Nós ainda do não mar, chegamos por ao fundo exemplo. do mar. Sim. Pois é. Mas não será também incomportável fazer essas explorações? Porque Porquê? porque a No determinada fundo do mar? porque a determinada profundidade torna-se impossível sobreviver, certo? Sim, por causa da pressão. Sobreviver, mas repara, tu se consegues ir ao espaço Ser humano, atenção, ser Numa- humano. É ser humano. Sim, se consegues ir ao espaço numa cápsula pressurizada, devias ter capacidade para fazer o mesmo no fundo do mar, mas não consegues. Eu não sei porque é que ainda não se consegue, mas não se consegue fazer isso.
No entanto, há seres Se vivos que calhar estão não há lá interesse. tranquilos. E se calhar não há interesse. tanto interesse, mas se calhar o que se encontrar no fundo do mar ia ser se calhar tão espetacular quanto o que existe no espaço. Sim. Se calhar há seres no fundo do mar que nós nem sabemos que existem. Não, de certeza. Exato. De certeza que há. Eu já ouvi dizer, há um número que eles dizem que é mais de 80% do fundo do mar está por explorar, uma coisa assim. É possível. É possível. que Jesus, seja por aí. imagina. Imagina. E depois, outra coisa é que o fundo do mar é tão escuro que tu mesmo com lanternas lá não ias ver nada. A sério? Yeah. Submarinos. Os submarinos chegam lá, por exemplo? Porque não... Não. 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 E quando nós dizemos o fundo do mar, não era ali à Apúlia e na zona mais funda meter lá um submarino. É, tu É querias isso, ir por exemplo, à a Mariana. uma Fossas das Marianas. Era. Tu querias ir ao fundo dela. Fossa da Mariana. Sim. Aí é mesmo o ponto mais fundo que é possível chegar? Ou não é que Eu seja não possível? sei. Esse é o que ponto mais é o ponto fundo. mais fundo. Sim. Mas é o ponto mais fundo que nós conhecemos? Ou é o ponto mais fundo Não, e ponto final? não, acho que é o ponto mais fundo, porque nós conseguimos, por sonar, saber qual a profundidade. Exato. Mas nós tiramos uma radiografia ao fundo do mar, isso existe. Como existe o Google Earth, existe também um Google Earth para o fundo do mar, em que tu consegues explorar e ver os desníveis. Basicamente são os desníveis que existem no fundo do mar. E há imagens disso? Tipo o Google Earth? Sim. Não, imagens do fundo do mar. Não. Em alguns sítios, sim, existem imagens do fundo do mar em alguns sítios, mas não sei se, acho que não existem fotos do fundo mesmo, do ponto mais fundo do mar. Não sei se existe, desconheço. Não devem desconheço. existir fotos porque não é possível lá chegar. Ou Mas nunca com- se chegou lá. Sim, mas por exemplo, com aparelhos, não é possível? Sim, acho que não. Não, eu acho que mesmo com aparelhos não é possível. Acho que a pressão é tão que- grande que eles não aguentam. Exato. Fogo. Pensava que era só para nós. Que não... E eles até fizeram Não. assim uma comparação para as pessoas perceberem entre a pressão do fundo do mar e a pressão que há no espaço. Eu agora já não sei relativamente a que planeta, Sim. mas é quase a mesma coisa. Agora imagina, já imaginaste a 12 km de profundidade, que é quantas Fossas das Marianas têm, se não me engano. Uhum. Tens 12 km de água para cima de ti. Estás a imaginar? É mais que o Monte do Everest para cima. Sim. Mas já que estamos neste tema do espaço e da exploração, eu queria falar de uma coisa que é quase inevitável e que vem sempre à baila, que são as teorias da conspiração. Vocês são daqueles que acreditam que houve mesmo pessoas que aterraram na Lua? Ou não? Acham que é teoria? Eu acho que sim. Não, acho que foram mesmo lá. Eu cheguei a ver vídeos a explicar essa teoria da conspiração, mas o facto é que podia-se ter achado isso quando foram só os primeiros americanos a pôr os pés na Lua, mas posterior à primeira vez já houve uns quantos que lá, uns bons Apolos que já foram lá para cima. Mas para a Lua? Sim. Porque eu tinha a ideia que só uma vez é que se tinha ido à Lua. Não, Não, já se fartaram de ir à Lua. o Armstrong foi o primeiro. Sim. Mas quando tu vês imagens, por exemplo, de gajos andarem com carros na Lua ou a jogarem futebol com penedos com toneladas, isso não é o Armstrong. O Armstrong não estava lá. Ok. E já E foram isso é russos e já foram. Mas isso é quase como a história que nos contam, que aquilo foi... Uns dizem que foi em 1969 em julho e outros dizem que foi em outubro e ninguém tem a certeza. Como é que isso é possível?
Não, isso ter a certeza Não. que tenho. Se tu fores pesquisar, diversas fontes que possas ver dizem ou é julho ou outubro. É que estamos a Uns falar de dizem, 3 meses, é outubro. Outros dizem foi julho. Foi na viagem. Eles, como não trouxeram a fatura da estadia, não sabem quando é que eles fizeram o check-in. não é? Mas quanto ao dia da aterragem, não é? Mas como é que esta merda é possível? Meu? Eles foram à lua e não se sabe se foi em julho ou se foi em outubro. Isso é, Porque isso é um já foi há bocado muito estranho. Tempo. Não, Já foi há muito tempo, eles não se lembram muito bem. é porque não tinha Wi-Fi, nem rede. É possível. Como já foi há muito tempo, eles perguntavam ao Armstrong: e que, quando é que foram? Opa, se a memória não me falha, deve ter sido lá para julho ou outubro. Eu lembro que foi, ou foi uma época de muito calor, ou foi no outono. Que eu vi lá umas folhas. E o que é que vocês dizem da despromoção de Platão? Platão. Plutão. Pá, despromover Já estou a Platão é filosofar. mais eu. difícil. Fantástico. Ahm, Eu acho que, assim, como um leigo sobre a matéria, eu não tenho grande opinião sobre isso, mas o Plutão, pessoalmente, é um planeta que eu gostava. Quando estava nas aulas de Física ou Química, achava piada o Plutão. Era o último. Pluto. Sim, era Pluto. mas em ponto grande, assim bombado. Sim. Plutão, cara. Mas de mas todos os eu planetas, o que eu mais percebo. gostava era o Júpiter. Era o Júpiter. Júpiter. Posso saber porquê? Não sei, acho que era por ser grande. Acho que era por ser grande, não sei. E porque não gostas de Saturno com as luas todas? É bonito. Não, Por acaso é é Júpiter que tem as luas todas ou é Saturno? É Saturno. É Saturno? E Urano Sa- acho que também tinha os anéis, né? É, Acho que era Saturno e Urano. eu gosto dos anéis. O planeta que eu mais gosto, eu agora até estou com vergonha porque eu não sei se é Neptuno ou se é Saturno ou Ne- Urano, não sei. Neptuno. Mas acho que é Neptuno, aquele do Neptuno. vento. do É vento. Neptuno. Eu nem estava a lembrar desse. Exato. Também tinha anéis, não era? O Neptuno. Não, Neptuno? acho que não. Não. Acho que não. Neptuno não. Neptuno é o penúltimo. Agora passou a Saturno, último. Saturno é que tem os anéis. Ok. Agora passou a ser o último, Neptuno. Mas eu acho que é Neptuno, se não me engano. Eu estava a tentar confirmar, mas pá, não sei. Ou é Neptuno ou é Urano. Para esse planeta, quando ouves aqui falar em furacões e tufões e ventos na ordem dos 300 km/h, nesse planeta é uma lufada de ar fresco, é uma brisa. Lá é muito Lá forte. os ventos andam a 20.000 km/h. Isso é bom para quem gosta de papagaios. Na praia. É bom para quem quer ficar sem os papagaios. Exato. Perdeste-se, Pá. Zion. É. Voltas a perder Não é mais assim um. que se diz, ó burro, é perdeste-se, Lu. Perdeste, Lu. Isso é de estar aqui no Exato. estrangeiro. Pois. Ah, Mas outra coisa impressionante é que na nossa galáxia e no sistema solar, a única coisinha que nós temos para onde fugir é Marte. Nenhum dos outros planetas dá para pôr lá os pés. Pois é. E Ou é porque são demasiado quentes, ou é porque são gasosos e não têm matéria, digamos. E Marte não vai ser frio demais? Não sei. Mas isso também leva-se uns casacos, não é por aí. Ok, os cobertores. os cientistas já Desculpa, estiveram em Marte. Eu tenho a ideia que em Plutão as temperaturas rondam os 400 graus negativos. Isso é dose. Acredito. Acho que era qualquer coisa por aí. Mas corrijam-me se eu Mas- estiver errado. Já houve pessoas em Marte, certo? Ou não? Não, Ou só, Não, só nunca se aparelhos? falou. Só robôs e. Ok. sim, Mas E já ainda- aterraram lá. Já ainda aterraram lá. ainda estão lá. E se tu fizeres uma pesquisa online, que vai estar aqui uma dica dos sites, onde se podem ver algumas fotografias sobre Marte. Sabes qual era a ideia que queriam aplicar em Marte?
Era construir. Era construir, começar já a preparar a nossa ida para lá. Mas sabes como é que eles iam construir? Não. Através de máquinas de impressoras 3D, Sim. Uhum. conseguem por sua vez fazer impressoras 3D e fazer muitas impressoras 3D começarem a construir. Hã? Quase impressoras 3D que se reproduzem. Sim. Em vez de ser uma impressora 3D a fazer edifícios, é uma impressora 3D a fazer muitas impressoras 3D e essas impressoras 3D, por sua vez, a fazer muitos edifícios. Estás a imaginar o... Mas a construir casas? Era basicamente A essas constru- casas. Sim, basicamente era as infraestruturas necessárias para nós irmos para lá. E como é que tu levas um edifício e quem num... bota as fundações? Não, Hã? ia ser E tipo quem- ca- quem- Isso- e quem isso aí trata vão de lá algo- para lá o trolha. Não, E quem trata era de mesmo. alvenaria de lá? Tijolo burro e tijolo quase. Quem bota o azulejo? Não, Hulk, Que se iam for ser, verde é verdelejo. iam ser edifícios tipo Minecraft. Eu Só quero pode. é saber onde é que fica a calçada portuguesa no meio disto tudo. Exato. Ora, aí é que está. Que Eu é acho que muito boa deixamos para- esta para as pergunta no ar. infiltrações. Mas Marte não tem atmosfera, certo? Marte tem atmosfera, acho Tem. eu. Ah, E Marte? ok. Por isso é que é possível ir para lá. Não, não. ok, ok. Era para usar fatos. Era tudo dentro de. Não, não senhor. Não tens oxigênio como tens aqui? Temos que lá para lá as plantas. Eu tenho ideia que era tudo em edifícios. Sim, edifícios. Não, os edifícios em si. Edifícios, merda. Sim. Acho Ah, que eu os por acaso tinha edifícios ideia que não. eram quê? Feitos Estanques. Feitos pela dura. Eram apelador, muito Pelador. bom. Com lado de roça no meio. Móveis da IKEA. Ai, a Ora, publicidade. Não posso. Cuidado, eles, se nos quiserem patrocinar, eu não me cuidado importo. que o Chantra que foi corrido de lá, que eu já estive a ver a thumbnail. A sério? Então ele foi lá tentar comer uma francesinha, eles disseram-lhe outra? Não, sure. Já temos conteúdo. E o. Em Marte? Tem marcianos ou não? Marte. O habitante de Marte é o marciano. Eu acho que é o martelo. Os ETs existem? Boa Eu acho pergunta. que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que sim. Nunca vi nenhum, mas eu acredito que sim. Né? Não, tem de existir. É quase impossível não existir. Exato, já viste o tamanho desta merda, meu, que ainda não se conhece. É que nós somos um grão de areia. Literalmente. Mais pequenos. É. Parece que chegamos à conclusão que somos uma merda. E que não sabemos nada. Não, é que isto é, ao mesmo tempo que é um tema fixe, é um tema que nos vai deixar tristes, porque para além de sermos uma merda, nunca vamos chegar a Viajas tempo pouco. de saber as respostas Viajas pouco. e vamos ficar sempre só a conspirar. Tu gostavas de ir Gostava. A assim Marte? por aí fora? Eu gostava. Não gostava de ir assim sem destino, mas gostava de subir o suficiente para eu próprio presenciar aquela vista da circunferência da Terra. Sim. Sem ser Sair só da órbita, não é? Que eles chamam de órbita Exato. terrestre. É assim, eu já não me Isso importava era fixe. só de conhecer o nosso planeta, que já é tão grande. Já me bastava conhecer o nosso planeta. Porque tipo, lá fora é tudo escuro, não tem... Sei lá, tipo, O que é lá fora? lá fora da Terra. E eu não sabia, mas existem, imagina, desde o início do universo para cá, há uma camada em que é tipo o vazio. Não há nada mesmo, nada. Isto é bem Assustador. estranho. Pá, para quem tiver medo do escuro, se calhar é uma má ideia pensar em Desaconselhamos, ir não é? morar para Marte. Sim. Eu não tenho mais nada a Pronto, e vamos acrescentar. aguardar então que comecem Vamos as aguardar. construções. As construções Almeida.
Não, eu acho que está para breve, só estão à espera das licenças da Câmara e que aprovem o projeto. De resto, está tudo em andamento já. Burocracia e Se Marte. se eles precisar de eletricista, é só dizer que eu não faço curto-circuitos. Não. Não, E conhece alguma empresa de construção para ir para lá tratar do assunto? não. Eu também não. É melhor não, senão depois ganham dinheiro à minha custa. Pois, Exato. meus amigos, se souberem mais alguma coisa sobre o universo, Marte e de modo mais amplo tudo o que está à sua volta, façam o favor de nos deixar nos comentários. Eu comecei muito contente este podcast, mas fiquei triste agora Um tema porque sei que eu pesado. nunca vou chegar a conclusão nenhuma. Muito provavelmente nunca vou lá acima. Nunca vais a Marte como devia ser. Bacamarte. Nunca vais a Marte como devia ser. Grande pensamento. Foda-se. Não haja dúvida. Estás muito bom. Meus Fico- amigos, foi o episódiozinho possível. Tu, se a Marte fores, Amar-te-ás. Amar-te-ás de ir. Eia, como caralho. tu, se a Marte fores, mais longe de Vênus estarás. Que pena que eu tenho. Já viste? Isto é de um filósofo porno Foda-se. daqueles. Eu vou anotar essa no caderno. Tu, se a Marte fores, mais longe de Vênus ficarás. Essa. Até me emocionei, Ruca. Foda-se. Sim, senhor. É agora que nos retiramos para as pessoas Pode refletirem ser, sobre pode isto. ser. As nossas linhas Telefónicas. sim, telefónicas, Sim, porque as outras tu já cheiraste. elas Desculpa. estavam em cima da mesa para alguma coisa. Ora, Mas eram 3. Era uma por cabeça. Uma por narina. Eu pensava que era uma coisa. Pensava que vocês iam trazer mais. goloso. Ai. As nossas redes sociais estarão todas disponíveis aqui em baixo. Infra. E Infra. não se esqueçam, se gostaram do vídeo, subscrevam para ter mais. Para ter mais, para nos orgulharmos e fazermos Exato. mais. E se gostaram do vídeo, comentem. Comentem. Se não gostaram, comentem na mesma. Já disse, nem que seja para nos Subscrevam. mandar a merda, por favor. Alguma merda. Eu no dia em que tiver um comentário, caralho, eu abro uma garrafa de meu Chandon e faço uma festa aqui em casa. Todo no. Um vídeo? Nós fazemos um vídeo a Um vídeo? agradecer. Cubadal. Padal. Não, pensa que ia estar todo nu, Cubadal ali a dar a palim, Eu- palim. Palinho. Pronto. É isso. Não nos queremos despedir. Vocês são muito fixes. Não, nem Verdade. precisamos de nos despedir. Aqui é o momento em que o Ruka mete o fade out e esta merda vai acabar.